Então, o Arduino, pessoal, é essa plaquinha aqui. Criei uma plaquinha Arduino. Quando eu dou o play, você vai ver que ela já está funcionando, na verdade. Ó, perceba que ela tem um LED interno, que é esse L aqui, que ele está piscando, né? Ó. Se você tiver a plaquinha na mão também, você vai perceber isso aqui, tá? E tem também uma plaquinha aqui, um LEDzinho aqui, indicando que a placa está ligada. Qual que é a anatomia da placa do Arduino? Ó? Vamos aproximar ela aqui. Então, você vai ligar, ela tem essas duas entradas, ou você pode alimentar ela pela USB, a USB é 5 volts, tá? Ou você pode usar essa entradinha aqui, você compra uma fonte e liga nessa fonte aqui. O Arduino, ele tem esses caras aqui que a gente chama de pinos, tá? O pino serve para você ligar um fio aqui, ó, vamos parar a simulação. O pino você clicou aqui, ó, você liga um fio aqui dentro. É um furinho que nem da protoboard, né? E aí a gente tem alguns pinos aqui do lado. Aqui você tem duas saídas de energia, uma de 5, uma de 3 volts e meio. Você tem dois fios terra. GND é ground, é terra, é o negativo, é o preto. Então, para você fechar um circuito, você fecha ele no GND. Se eu quiser acender uma lâmpada aqui, por exemplo, ó, vamos pegar lá a lampadinha. Então, se eu sair aqui com 3 volts e meio e voltar no GND, ó, dei o play, acendi a lâmpada, tá? Legal. E existe também essas entradas analógicas, tá? E essas entradas digitais, tá? Cada uma tem um número, tá vendo? Na verdade, essa que é um tiozinho, ela também é analógica, tá? Que tem um tiozinho, são só algumas. Mas perceba que cada pino desses tem uma entrada, né? Então, o legal do Arduino é assim, você consegue falar por que pino que a energia sai. Então, ora, numa máquina, por exemplo, a energia sai daqui, gira o motor. Depois ela sai daqui, sei lá, acende uma luz ou lê um sensor. Então, é isso que é você programar um robô. Na verdade, é você ficar controlando essa entrada e saída de energia, girando coisas, movimentando coisas, lendo coisas, tomando decisões através da programação. Mais ou menos o Arduino é isso aqui. Quando a gente executa ele, que ele fica piscando esse LED interno aqui, na verdade já tem um código rodando nele, tá? Se você vier aqui em Code, olha o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter um Scratch aqui dentro. Isso é muito legal, tá? Até para quem já mexe com o Arduino, isso aqui vai ser muito bacana. Quem já escreve aplicações, já escreve programações no Arduino, vai achar esse editor muito legal. Por quê? Esse código que está piscando aqui, né, esse comportamento aqui já é um código, tá vendo? Ó? Ele fala assim, ó, set built-in LED to high. Built-in LED é esse LED aqui, tá? Quando você dá um high nele, ele dá um pulso de energia e deixa o negócio aceso, espera um segundo, apaga. Espera um segundo e fica repetindo isso aqui várias vezes. Vamos mudar aqui a quantidade de tempo. Vamos acender ele por 3 segundos e só dar uma piscadinha rápida, 0,5, tá? Então quando eu executar ele novamente, você vai ver aqui, ó, ele acende por 5 segundos, apaga rapidamente e acende de novo. Legal? Então, essa aqui é a ideia. Aqui que é a programação dele, que é feita mais ou menos como no Scratch, né? Se você quiser, por exemplo, acender um pino, então o que a gente faz aqui, ó? Recolhe a aba Block, a aba Code, né? Para você conseguir enxergar os bloquinhos. Eu vou colocar um LED exatamente aqui e eu vou pegar a saída 13, ligar na entrada do LED. Na verdade, eu vou precisar de um resistor antes disso. Então já ligo um no outro aqui, a 13 no resistor, a saída no GND. Perceba que mais uma vez tem o GND aqui, né? Então esse aqui, se eu der aqui um play, você vai ver que não vai acontecer nada, tá? Na verdade, eu não sabia disso, mas talvez o 13 já seja o LED principal. Vamos trocar então, vamos colocar ele no pino 7.
Legal, 7 não acendeu, eu não sabia, mas o 13 é a saída, é o LED principal. Então, esse cara aqui, ó, o pino 7, é só a gente setar a saída dele. Então, se eu vier aqui no código, falar o seguinte, ó, vamos apagar isso tudo, opa, vamos apagar isso tudo aqui, e aí eu vou colocar aqui, ó, não quero o build-in LED, eu quero agora o pino, tá? 7 pino 7 to high. Então ele vai acender. Se eu só fizer isso aqui, ó, já acendeu, tá vendo? E vamos só deixar uma corzinha mais legal aqui, ó. Então só de fazer isso aqui ele acendeu. Se eu quiser, por exemplo, piscar ele, ó, controle, espero um segundo, duplico isso aqui, low. E aí eu ainda posso pegar um outro bloco aqui. Vamos pegar um outro componente, aliás. Vamos pegar aqui, ó, piezo. Piezo é o que? A buzina, né? O que o piezo faz? Quando entra energia, é tipo o apitinho do micro-ondas, isso aqui. Quando entra energia, que é aqui na verdade, ele toca, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui é legal você ligar ele num pino analógico, porque você pode dar intensidade. Uma coisa é você dar um high nele, manda um fluxo de energia ali. Outra coisa é você controlar a intensidade da energia. Por isso que tem o pino digital e o pino analógico. Vamos então usar o pino 3, que é analógico, entrar aqui no positivo, e o negativo eu já ligo direto aqui no GND mesmo, tá? Pera aí, vamos deixar isso mais bonitinho. Vamos deixar ele aqui retinho. Legal, e aqui? Então, esse aqui é o meu sistema. O 3 ele está saindo aqui e está voltando para cá, né? Vamos então lá no código. E aí, nesse momento, o que eu vou fazer aqui, ó? Ao invés de usar o set pin, eu uso aqui, ó, play speaker on pin 3. O tom vou deixar 60 e pode deixar um segundo. E mesma coisa, ó, controle, espera um segundo. A cada segundo ele vai tocar de novo, então. Então, o que eu tenho aqui? No caso ele está tocando por muito tempo, vamos deixar 0.25, 0.1, vai. E vamos aumentar o tom, está 60, vou mandar um 100. Legal? Também eu errei aqui a lógica, né? Nem precisa disso aqui. Já põe aqui o play on speaker. Play speaker on pin na hora que ele acendeu, tá? E eu não quero ser... Vamos deixar 50 mesmo. Só pela intensidade do tom aqui, ó, pelo valor, né, tem gente que toca até a música do Mario Bros, aí do Star Wars, no Arduino, só usando a escala das notas aqui. Dá para fazer um piano com isso daqui. Exercitem aí a criação de vocês. Eu vou sugerir que a gente use aqui tudo que a gente aprendeu para fazer um semáforo com o Arduino, tá? Na verdade, com o que eu falei, vocês já podem criar o semáforo de vocês, mas eu vou fazer ele aqui, vou explicar aqui passo a passo, mas todos os conceitos, todas as ideias que vocês precisariam, vocês já têm na cabeça de vocês. Vamos deletar todo mundo de novo e vamos criar agora o nosso semáforo.
Deixa eu recolher o código aqui. Nesse caso eu vou usar small, mais uma vez porque tem a entrada ali. Legal, ela vai me economizar alguns fios aí, né? Então vamos criar 3 LEDs, um de cada cor. Então vai ter o LED 1 aqui. Copio e colo. Ctrl V de novo. Só deixar na mesma distância para ficar bonitinho. A gente vai precisar de um pino ligado em cada saída. Então eu vou usar aqui a saída 1, mesmo ela sendo analógica, né? Então vamos ligar aqui a saída 1 aqui. A 2. 1, 2 e 3. Lembrando que ele vai subir por aqui, precisa atravessar ele para cá. Eu vou fazer isso com um resistor. Se você quiser economizar resistores, você poderia usar o mesmo resistor e distribuir, né, depois que passar pelo resistor. Mas tudo bem, aqui eu vou gastar um pouquinho mais, só para deixar o circuito mais bonitinho. E aí a volta dele aqui, vamos deixar aqui o fiozinho preto. Então, um LED de cada cor, né? E vamos para o nosso código. E o nosso código é bem simples também, na verdade é uma sequência dessa, tá? Vamos lá. Set pin 1 high, eu vou precisar do 1, do 2 e do 3, né? Já deixo eles aqui. Então o 1 é o verde, né? Então o verde vai ficar aberto por 3 segundos. Aí ele apaga o verde. Então set pin 1 to low. Espera 1 segundo. Acende o 2. Na verdade, no momento que ele apaga um, ele já acende o outro. Espera 1 segundo. Apaga o segundo. Acende o terceiro. Espera. Apaga o terceiro e faz tudo de novo, né? Então 3, 1. Então, acendeu 1, esperou 3, apagou, acendeu 2, esperou 1, apagou, acendeu 3, esperou. Vamos colocar 3 também, né? Legal, então dou um Start Simulation. Não funcionou porque é lógico, eu esqueci de ligar o Terra de todo mundo, né? Então só nessa hora que vai me economizar um fiozinho, ó, vamos ligar o GND aqui. E aqui eu ligo o Terra de todo mundo. Legal? Agora vai. Então acendeu, esperou, apagou e acendeu o outro, apagou e acendeu o outro, tá? Fica nesse loop aí o tempo todo. Se eu quiser fazer um semáforo para pessoas cegas também, poderia usar um som, né? Então a gente tem lá o speaker. Vamos fazer assim, ó, quando ele mudar o verde, né? Quando ele acender o verde, o speaker vai estar no 6. Então eu vou colocar ele aqui direto. E já vou ligar o 6 logo aqui, ó. Aqui é o positivo, né? E o negativo dele, ligo todo mundo na mesma fileira, mesma saída, o mesmo ground ali, né?
Legal, então funcionou. Só que eu não quero que ele toque por 1 segundo, quero que ele toque por 0.1, tá? E vamos dar um outro play speaker em cada um, e aí a gente dá um tom em cada, né? Então, na hora que acender o amarelo e na hora que acender o vermelho, todos eles vai ser 0.1. Eu garanto que o som do speaker de verdade é mais agradável do que desse simulador aqui. Eu não sei qual que é o problema que ele tem. Às vezes ele dá uma agarrada no som, mas o apitinho é tipo um apitinho de micro-ondas mesmo. No caso, então, eu vou deixar assim, o verde, como abriu, né, tem que ser mais evidente. Então eu vou deixar tipo esse 80, esse 50 e esse 20, tá? Ou ao contrário, né, para parar que tem que ser mais evidente, na verdade. Vamos deixar esse 100, 50 e 25, então. Opa. Vamos lá. Espera aí que só faltou mudar aqui para o 6, né? Beleza? Acho que eu só vou mudar um pouco a entonação, ó. Vou deixar 40, 50 e 60. Acho que já fica legal. E talvez um pouco mais, 0.25. Legal? Vocês viram que eu falei, né? Que às vezes ele dá uma agarrada no som ali, mas não tem problema. É isso aqui mesmo que, se você fizer com peças físicas, assim, você vai ver que não vai ter esse problema aí, né? O código é esse mesmo. Na verdade é a aplicação mesmo, eu não sei que probleminha que ele dá no som aqui. Mas legal, isso aí é o nosso primeiro projeto no Arduino, meu primeiro projeto. Esse código aqui, pessoal, você pode baixar o código. Perceba que ele baixa aqui um arquivo, ó. Vamos abrir ele no Sublime Text. Olha o que é esse arquivo, pessoal. Ele é um código que é o código do Arduino, na verdade. Tá? Se você copiar isso dentro do compilador do Arduino, você vai ver que isso aqui é o código em C. Na verdade, a galera usa C no Arduino, que é uma linguagem parecidinha com Java também. Então, isso aqui você jogaria lá dentro do IDE do Arduino, que ele não vai te dar essas paletinhas para programar tipo Scratch, né? Teria que entender de programação. Lá no Arduino, se você esquecer um ponto e vírgula, vai dar erro na aplicação. É um pouco mais complicado do que aqui, que aqui as coisas estão meio à prova de erro, né? Então, enquanto você está aprendendo, você fica aqui e uma hora você vai lá para o Arduino, mas entenda que você usa as duas ferramentas em conjunto, né? Mas basicamente o que ele está fazendo, ó, na função setup, ele seta quais são os pinos que serão utilizados, né? Todos eles para saída de energia, que é para acender o LED, a buzina, né? E o loop é o que fica executando sempre. Então, digital write 1 no pino 1, então escreva, né, no pino 1 a intensidade máxima. Aí você dá um tom e aí você dá um delay. Perceba que cada um desses é um comandinho, é um bloquinho lá. Aqui seria a saída do pino, a frequência e os milissegundos, na verdade. Isso aqui é o nosso código, é o que eu escreveria no IDE do Arduino. Eu consigo gerar através dos bloquinhos aqui, tipo Scratch. O que eu queria é isso aqui. É isso aqui, ó. Então, depois que você montou tudo aqui, né, imagina que o nosso projeto eletrônico, a gente vai fazer o nosso próprio videogame, então vai ser muito mais peça que isso aqui, né? Então aqui em cima ó, você tem
uma listagem, ele gera uma listagem para você. Ó, tá vendo? Você vai precisar de 3 resistores, aqui tem o nome das peças, tá vendo? A quantidade de cada uma, então você consegue, de repente, otimizar o seu projeto ou fazer um orçamento de quanto vai custar, baixar o banco de dados, tá vendo? Ó, cheguei aqui, esse CSV é na verdade a tabelinha dos componentes do meu projeto, né? É legal, a ferramenta ela é, indiscutivelmente, ela é muito poderosa, muito potente, principalmente para a gente aprender, né? Uma aplicação prática de mercado e tal, é depois de anos que você está estudando que você vai se deparar com essa situação, né? Legal. E a última coisa que tem aqui, a última coisa que é a mais legal de todas ainda, eu posso ainda chegar aqui no meu projeto, dar um share. O share, o que ele vai fazer? Ó? Primeiro que ele te deixa baixar uma imagem do projeto. Tipo, ele tira um print, na verdade, da tela, né, para você. Mas eu tenho aqui, ó, posso mandar o meu projeto montado para alguém dar uma olhada, analisar, né? E outra coisa que eu posso fazer aqui também é compartilhar isso através da página do Tinkercad ou até no meu site, tá? Então eu vou voltar aqui para Home, onde eu tenho meus circuitos, meus projetos, tá? Venho aqui na configuração do projeto, ó, Properties, e aí eu vou dar uma descrição, vou dar tags e eu troco aqui, ó, de privado para público, tá? Vou dar um Save Changes. E aí se eu clicar aqui no projeto, ó, você vai ver que ele já te dá o link, né? Posso compartilhar aqui nas redes ou o código para você embedar isso aqui, né? O embed é para você incorporar esse código no seu site, né? Então se eu só copiar esse código aqui, ó, Ctrl C, vou lá no Sublime, lembra que eu tenho o meu site lá que eu estou desenvolvendo. Então lembra que esse aqui é o projeto do meu site, que a gente foi desde a primeira aula lá, né, foi aprendendo Sublime, foi escrevendo essa página e agora a gente já carregou os projetos do Scratch. Carregamos também o modelo do Sketchfab, né, o modelinho 3D. E o que eu quero, na verdade, é colocar mais um, vamos colocar mais um parágrafo aqui. 3 pontinhos. E aí eu colo esse código aqui, tá? Então esse código, se eu atualizar minha página, então, espero ele carregar. Ficou bem carregada essa página, né? Não façam ele carregar tantas aplicações de uma vez. Tipo, aqui ele está carregando 3 Scratches, um Sketchfab e agora o projeto do Tinkercad, tá? Então perceba que eu estou dentro do meu site aqui, né, dentro da minha página HTML e eu consigo, além de compartilhar isso na internet, né, mandar um link para alguém visualizar isso aqui, eu consigo já rodar a simulação dentro do meu site, ó. Ó, Start Simulation. Legal? Se tiver aqui interação, botões, você vai ver que você consegue interagir. Ele aqui, ó, dá zoom, tá vendo? Aqui ele dá um fit, né? Exibe a sua programação, seu código. O usuário pode baixar o código também. Então perceba que é tudo aberto, tudo o máximo possível exposto assim para compartilhar o conhecimento, na verdade. Então essa aqui seria a ideia. Se eu der aqui uma página privada, por exemplo, né, Ctrl Shift N e fizer uma navegação de forma privada, você vai ver que ele não vai carregar
eu acredito que para ver os projetos, diferente do Scratch ou do Sketchfab, para ver os projetos do Tinkercad você precisa estar logado, tá? Então você vai ver que ele vai ficar carregando aqui, pelo menos no meu caso aqui, ele nunca abre o projeto. Ó, percebe que ele está carregando, já carregou a página toda aqui, mas esse não vai. Então é porque eu estou aqui na navegação anônima, né? Eu não estou logado no site da Autodesk, no site do Tinkercad, então ele não deixa eu visualizar o conteúdo, tá? E, inclusive, se você for ver o conteúdo de outra pessoa, você pode duplicar aquele projeto e editar esse projeto por você mesmo, né? Como é no Scratch também. Essa que é a ideia aqui, tá, pessoal? Espero que tenha ajudado aí, tenha aberto mais algumas portas aí na cabeça de vocês, dado mais algumas ideias. É isso aí. Hoje eu acho que é indispensável ensinar uma ferramentinha dessa para uma criança, para um jovem, né, para um estudante. Além do que, dá para se encaixar isso daqui que eu estou falando em uma série de conteúdos do ensino médio, do ensino fundamental. Tudo que eu estou falando aqui, a gente em algum momento teve na aula, só que aí o professor colocou ali um desenho na lousa, uma fórmula na lousa, a gente anotou, às vezes até fez um exercício, mas esqueceu, porque não teve essa experiência de parar, montar um circuito, né, sentir o negócio como que é. E aqui é o primeiro passo, eu acho, para você sentir o que é um Arduino, o que é eletrônica, sem precisar ter os equipamentos, né? O segundo passo é você ter mesmo os equipamentos, ter a plaquinha. Um kit de Arduino hoje, com R$ 100 você compra um kit com a plaquinha e tudo que é preciso ali. A protoboard, meia dúzia de cabos, meia dúzia de LED, uns botões. Eu acredito aí que com R$ 100 aproximadamente você acha aí no Mercado Livre ou no Google, procura aí kit Arduino. Alguns vêm até com apostilas de exemplos, exercícios, né? Eu acho que é a melhor maneira de aprender isso daqui, tá? Mas sem ter o equipamento, para mim a melhor maneira é o Tinkercad mesmo. Além do que, ele está integrado com a parte de 3D, tá? Só para vocês verem uma última coisa aqui, ó, só para vocês entenderem um pouco mais sobre o que eu estou falando, mas por exemplo, vamos abrir esse projeto aqui que eu tinha criado. Quando você vem aqui na parte de desenhar as peças, muitas dessas peças que a gente desenha, elas podem se encaixar com componentes, né? Então você pode ver que até aqui mesmo, ó, se você vier nos tipos de objetos, quer ver? Ó, assemblies, por exemplo. Então você tem aqui esse suporte aqui, que é o Rainbow Glow. Então ele é um suporte, tá vendo que aqui embaixo tem um Arduino nele? Ó, tem um Arduino ligado aqui, né? Tira esse cubo aqui, né? Só para não atrapalhar. Então é um Arduino aqui embaixo. Então a peça de plástico serviria só para você apoiar ela no Arduino. E ele tem até umas dicas aqui, ó. Show Building Instructions. Ó, ele até dá um gifzinho animado. Então se você ligar um anel de LEDs aqui, com esse suporte, né? Você ainda consegue fazer até... tem um exemplo aqui, tá? Do Circuits Design. E você conseguiria até ligar um anel de LEDs aqui e controlar ele com um microcontrolador, ou então, tá vendo, ó, suportes para você apoiar componentes, apoiar uma bateria, tá? Então, ó, tá vendo que ele já te dá até o modelo em 3D para você usar como referência, né? Olha essa outra peça aqui. Isso aqui seria para você ligar um motor de vibração, uma bateria, aquelas bateriazinhas de relógio, né? E aí ele já tem até o botãozinho de liga e desliga, né? Tem todas as peças aqui no tamanho. Percebam que a ideia aí dos caras da Autodesk é tipo criar um estúdio que você monta praticamente o que você quiser. O brinquedo de plástico
eletrônico, né, circuito eletrônico que você quiser. Um joystick, um videogame, com a extensão das coisas, né, aos poucos vocês vão perceber que isso é possível mesmo. Eu não estou nem viajando muito. Você vai ver que ele tá aqui em componentes, né? Ele usa até o Raspberry Pi, né? Então, o Raspberry Pi, para quem não sabe, né? Ele é um microcomputador mesmo, ele tem um processamento. É diferente do Arduino, tá? O Arduino é um microcontrolador, ele tem ali um processamento, né? Mas é só para controlar esses pulsos de energia e tal. O Raspberry Pi não, ele já é um computador mesmo, ele tem um sistema operacional, ele funciona com vários softwares, né? Ele é um computador de US$ 50, tá? Ele é um computador econômico, assim, um computador de baixo custo, é esse cara aqui. E eu não estou me dando bem aqui com a visualização. Mas o que é o Raspberry? Você pode ver que ele tem aqui entradas USB, você pode ligar um teclado, um mouse, pode ligar o cabo de rede nele. E ele é um computador mesmo. Ó. Se você, aqui você tem HDMI, você pode ligar a saída HDMI, pode ligar um microfone, uma câmera, tudo que você quiser. Ele tem o sistema operacional dele, funciona, você tem Netflix, YouTube, browser, Word, uma série de coisas. E a galera, é o que a galera usa para fazer aqueles fliperamas de bolso, né? O cara pega um monte de emulador de fliperama, Mega Drive, Super Nintendo, coloca dentro do Raspberry, fecha ele com uma capinha de plástico e acabou. Você tem um computador de bolso ali. Você poderia não só jogar videogame, fazer tudo que você imaginar. E ele tem essas saídas de pinos aqui, que é para você fazer algo similar ao Arduino, tá legal? Através da programação em Python, dá para a gente programar componentes eletrônicos, né? Usar ele como um microcontrolador, na verdade. Esse que é o universo aí, na verdade, mas essa aula é tipo uma introdução, assim, é para abrir a cabeça de quem nunca usou, nunca conhece, nunca teve contato. Ah, já ouvi falar em Raspberry, o que é Raspberry, o que é Arduino, o que, né? Se você quiser entrar nesse mundo, se quiser aprender isso daí, eu acho que a porta de entrada é esse programa aqui, porque você vai lá, você vai estudar eletrônica, vai criar o seu circuito, vai imprimir suas peças aqui, tá tudo integradinho, tudo prontinho aí para você ter a sua fabriquinha de equipamentos eletrônicos, na verdade, dentro da sua casa, né? Todo mundo que estuda programação, games, desenvolvimento de sistemas, né, jogos, realidade virtual, sites, né? Todo mundo que estuda muito programação, chega uma hora que você quer ir além, na verdade, você quer entender não só o software, como funciona, o programinha do computador, você quer entender a fundo como a eletrônica funciona, como um computador funciona, a mecânica dele, né? Esse programa aqui, essa plataforma, ela vai ser muito importante, ela vai ajudar a gente a dar esse passo nessa direção. Eu só dou essa aula aqui no final de tudo, né? Depois que eu já ensinei tudo, eu ensino isso aqui. É mais, na verdade, para fazer uma ponte entre a programação e a eletrônica, porque todas as coisas se conectam, todos esses conhecimentos se juntam, né? Muitas vezes o aluno programa, ele sabe um monte de coisa sobre programação, mas ele não tem nem noção de como o computador funciona. Então, eu acho muito importante a gente ter pelo menos uma breve ideia das coisas como funcionam e de como elas vão ser a partir daqui, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil essa aula aí para vocês. Espero que vocês criem esse projeto aí do semáforo, publiquem, tenham mais grandes ideias aí. E vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!